Fala galera, tudo bom? Sou o Neto, fundador da Norten. Estou aqui com vocês hoje gravando um vídeo para ensinar vocês a trabalharem com o Ruby on Rails, que é a tecnologia que a gente usa dentro da Norten, a principal, né, para construção de plataforma web. Ela é muito orientada a produto, por isso nossa opção de trabalhar com ela, dado que a gente é uma empresa que constrói produto, e o objetivo de hoje é ensinar vocês, fazer uma sequência de vídeos aí para ensinar vocês as principais ferramentas que a gente tem para construir produto com Ruby on Rails, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai fazer um projetinho juntos para que vocês aprendam essa ferramenta que eu acho maravilhosa, tá? Todo projeto de Rails, ele começa com o comando Rails new, e aí eu vou passar o nome do meu projeto. E aí o Rails já vai ter um gerador que vai instalar um monte de coisa para a gente, já vai trazer um monte de configuração feita, que facilita muito a nossa vida, tá? Então ele leva um tempinho aí até instalar tudo. Coisa que mais assusta para a galera que começa em Rails é que tem um monte de arquivo, um monte de pasta, mas uma vez que você entende essa anatomia do Rails, fica muito fácil de trabalhar. Se você entrar em um projeto grande, aí, tipo um Airbnb, ele vai seguir a mesma estrutura, tem alguns padrões, a gente chama de convenção em cima de configuração, e facilita muito que você entre em um projeto que já está em andamento ou você consiga trocar entre os projetos sem precisar passar por uma curva de aprendizado muito grande, tá? Então aí vamos esperar o tempinho dele, enquanto ele cria esse mundaréu de arquivo aí pra gente. E aí a gente começa a falar um pouquinho da anatomia do Rails. Então, criamos nosso projeto, vamos entrar nele com o Rails, entrar aqui no Rails New, e eu vou abrir o meu Sublime, que é o editor, não é o da moda, mas é o que eu gosto, tá? E vamos dar uma olhada aqui nas pastas do Rails, né? Então, a gente criou a nossa aplicação aqui, já vem com um monte de coisa pronta, mas no dia a dia a gente vai mexer em poucas delas, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o nosso Genfile. Em Ruby, todas as bibliotecas externas que a gente trabalha, a gente chama elas de gemas, né? Então, a gente coloca no nosso Genfile. Basta colocar aqui, rodar um comando, a gente vai adicionar essa biblioteca dentro do nosso app. E o Genfile Lock é onde o cartório, né? Para onde, de fato, a gente garante que aquele arquivo, aquela biblioteca está instalada no nosso código, tá? Maior parte do tempo a gente vai ficar nessa pasta app. Essa pasta app, ela está organizada seguindo o MVC, então models, views e controllers. A gente já vai brincar com elas, são as principais. Se a gente quiser colocar um JavaScript, está aqui dentro, alguma coisa de background jobs, parte de mailers também está aqui dentro, helpers fica aqui dentro, canais para a gente fazer um WebSocket, e os assets, onde tem os nossos CSS, nossas imagens e algumas configurações relacionadas à front-end, tá?
Outra pasta que a gente fica bastante tempo, na verdade aqui a maioria das vezes a gente fica só em um arquivo, que é dentro de config, o arquivo de rotas, onde a gente vai criar toda as chamadas HTTP. E a outra parte que a gente passa a maior parte do tempo é em DB, onde vai ter toda a nossa estrutura de banco de dados, tá? Onde a gente vai fazer migração, vai adicionar informação, tabelas no nossa aplicação e editar essas tabelas e saber como que está o nosso esquema, tá? Então, basicamente foi essa estrutura básica do Rails, tá? Agora, se a gente vier aqui no nosso terminal e rodar um Rails S, a gente vai startar um servidor, e aí esse servidor vai deixar a gente escutando lá no localhost 3000, e a gente vai poder ver nossa aplicação funcionando. Tá, então agora ele está escutando na porta 3000, vamos lá para o nosso localhost. Se eu abrir aqui, a gente vem para a página principal do Rails, yay, we are on Rails, telinha clássica para quem começa, mas a gente só vê no começo do projeto, tá? Então, nossa aplicação está funcionando, agora o que a gente precisa é criar algumas páginas avulsas, né? Então, vamos criar uma página de home e vamos criar uma página de about para a nossa aplicaçãozinha. Ainda nem sei o que vai ser a nossa aplicação, mas vamos criar uma página avulsa. Para criar uma página avulsa, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é criar uma rota. Então, essa minha rota, ela vai ser do tipo, do verbo get, do HTTP, ela vai ser a minha home, né? Vamos supor assim, e eu vou direcionar ela, vou mandar ela para um controller chamada pages, para uma ação chamada home. Beleza? Então, se eu vier aqui agora colocar um /home, eu vou tomar um erro no meio da fuça, porque ele vai falar, procurei um controller chamado pages e não encontrei. Quando eu venho aqui dentro da minha pasta de controller, não tem nenhum controller chamado pages. Então, o próximo passo que eu preciso fazer é criar um controller chamado pages para o Rails reconhecer. Essa questão do nome é muito importante para o Rails, tá? E nome de controller para o Rails, numa das convenções do Rails, é que controller é sempre no plural. Beleza? Estou indo rápido porque vocês são engenheiros da computação, tá? Então, tem muitas coisas aí que vocês sabem, vocês têm o fundamento muito melhor do que eu. Para criar um controller no Rails, a gente tem um helper, que a gente vai fazer um Rails generate controller, e a gente vai chamar esse controller de pages, porque ele vai gerenciar todas as nossas páginas. Então, se eu rodar esse comando, esperar o tempinho do meu computador, que às vezes demora, então agora deu uma desenroscadinha. Vamos lá, ele criou um monte de arquivo aqui para gente. E agora, dentro da nossa pasta de controllers, eu tenho o Pages Controllers, que herda do meu Application Controller, que é esse controle principal, que herda do Action Controller Basic. A gente já vai entender mais para frente o que é essa herança, tá? Ela é super importante para a gente. Então, agora eu tenho o Pages Controller. Se eu atualizar essa página, ele vai ter que encontrar esse controller. Então, agora ele encontrou o controller e ele está me falando que ele não tem mais a Action Home, ele não encontrou a Action Home dentro do meu Pages Controller. Se eu vier no meu controller,
realmente não tem uma action chamada home lá dentro, né? Então, eu vou precisar criar um método. Os métodos dentro do nosso controller a gente chama de action, e vou só criar, no Ruby a gente precisa sempre colocar um end, a gente não precisa, se ele não receber nenhum parâmetro, eu não preciso avisar, não tem 2 pontos no final, só colocar um end aqui, salvar o código, e agora se eu atualizar essa página, eu vou ter um outro erro diferente que vai falar, eu não tenho mais, não estou encontrando um template. Se eu não estou encontrando um template, o que está acontecendo? É porque eu ainda não tenho a minha view relacionada a home. Então, se eu vier no meu código, dentro da minha pasta de views, o Rails criou dentro da pasta de views uma página chamada pages, e aqui dentro de pages eu vou criar uma view com o mesmo nome da minha action, do meu controller, tá? E aqui vai ser um home.html e eu vou colocar um ERB que me permite embedar código Ruby dentro do meu HTML. E aí vai ser a forma como eu vou comunicar front-end com back-end, tá? Então, se eu criar aqui meu HTML, vou colocar a minha home, e agora, se eu atualizar a minha página, ele vai carregar aí. E a gente vai ter a nossa primeira página em Rails funcionando, já bonitinha, a gente podendo editar tudo que a gente precisa nela, tá? Então, se eu der um inspect aqui, vamos mostrar um pouquinho do mecanismo do Rails, e a gente der um inspect, a gente vai ver que essa página ela já tem um title, que é o meta title, né, o mesmo nome da minha aplicação. Ela vai ter um head, ela vai ter um body, já vai ter algumas coisinhas prontas aqui, que eu não sei de onde está vindo isso, né? Porque eu não codei. Se eu vier aqui no meu HTML, eu comecei direto no H1. Eu não fiz um monte de coisa básica do HTML. Por que isso? Porque dentro de layouts, eu tenho esse layout da aplicação, que é onde está a minha estrutura do HTML, a estrutura básica. E aqui no body eu tenho essa função yield, que ela está chamando, o Rails identifica para a gente qual é o controller que eu estou, qual ação dentro do controller eu estou, vai procurar uma view com aquele mesmo nome e vai renderizar para o usuário. E isso daqui, isso traz muita agilidade para a gente construir nossos produtos. Tá? Então a gente construiu aqui a nossa página, né, principal, mas ela não está tão legal, porque aqui se o usuário entrar no nosso domínio raiz, vai estar essa página, ele precisa entrar aqui na home. E não tá, isso não é tão interessante. Então, para corrigir isso, eu vou precisar ir lá no meu arquivo de rotas, e ao invés de falar get home, eu vou colocar um root. E falar que essa daqui é a raiz. E agora, se eu não abrir o meu Slack e for para o endereço certo, agora a home ele não encontra mais, não tem uma rota de home. E aí sim, agora eu deixei a minha página na minha raiz. Tá? Então agora, só para exercício, a gente vai criar uma página de about. Tá? Para criar uma página de about, eu sigo aquele mesmo caminho. Então, vou vir no meu arquivo de rota, vou criar uma rota do tipo do verbo http get, que ela vai ser para o /about, e ela vai chamar o meu mesmo controller pages em uma ação agora chamada about. Beleza? Se eu vier agora aqui no meu about, vocês já vão saber que vai dar aquele mesmo erro, que ele não encontrou uma ação about no meu pages controller. Se eu for lá no meu controller, para resolver isso, basta
eu criar uma action de about aqui dentro. E aí, para a gente não perder tempo entrando na view e tomando um erro, a gente já vem aqui na nossa view, na pasta de view, dentro de pages, que tem dentro da pasta com o mesmo nome do meu controller, e aqui a gente cria um about.html.erb, tá? E aí vou colocar um H1 de about. Então agora, se eu vier aqui no meu barra about, eu vou ter a minha página funcionando. Beleza? Então agora vamos brincar um pouquinho com essa página, né? Então, quem são as pessoas da Norton que vocês vão conhecer se vocês trabalharem aqui, tá? Eu posso criar um array que vai ter o Neto, vai ter o Rafa, vai ter a Paty, vai ter o Vitão, tem a Mi e tem a Gi, tá? Então esse daqui é o time, nosso time. Se a gente atualizar a nossa página, ele reconheceu isso daqui como um texto, tá? Porque a gente não informou. Para eu avisar a minha página que isso daqui é um código Ruby, eu vou abrir uma tag com maior porcentagem igual, porcentagem, ou menor, ou contrário, e vou jogar isso daqui para dentro. E aí ele reconhece agora que isso daqui é uma array de strings, tá? E aí, se eu atualizar essa página, ele me mostra da mesma forma, mas agora ele está reconhecendo que isso daqui é código Ruby. Se ele é código Ruby, um outro ponto sobre essa tag é que se eu quiser colocar código Ruby e não mostrar para o usuário na tela, eu posso tirar o igual e ele continua ali dentro, tá? Eu posso pegar isso daqui e salvar numa variável chamada Norton, tá? E aí eu posso pegar essa minha variável Norton, fazer um ponto .it do quem é o membro do time, vou fechar esse meu loop, então esse ponto .it, ele passa por cada elemento da nossa array, e aqui eu vou criar um componente de lista para pegar o meu team, o meu objeto ali de dentro e printar ele na tela. Então, se a gente atualizar a página, agora eu consigo ver uma lista com todo o time. Beleza? Só que eu fiz uma coisa errada aqui, né? Eu criei uma variável na minha view. E pelo MVC, não é a função da view carregar essas variáveis, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa view, vou tirar isso daqui da minha view e vou passar lá para o meu controller. Em qual controller, qual action que eu tenho que fazer isso? Eu vou no meu controller de pages, na minha action de about. Vou passar isso daqui para lá. Beleza? Porque eu não quero ter esse tipo de código na minha view. Quero deixar ele lá no meu controller. Depois a gente vai ver como que a gente vai buscar essas informações em um banco de dados. Beleza? Colocando aqui, se eu atualizar a página, o que vai acontecer? Ele não mudou nada. E agora sim, salvei o código com mais vontade. Eu tomei um erro no meio da fuça, porque ele não reconhece a variável Norton, né? Então, para ele, a variável Norton não tem nada, é uma variável new, e aí ele não consegue fazer um ponto .it em alguma coisa que seja new. Tá? E aqui ele está me falando, ó, não tem uma variável local ou método chamado Norton.
E aí você precisa resolver esse problema. Para resolver esse problema, eu preciso transformar essa minha variável em uma variável de instância para mandar a informação do meu controller para a minha view. Se eu não transformar ela nessa variável, essas informações não vão ser acessíveis lá pela view. Para resolver isso, basta colocar um arroba aqui na frente da minha variável e aqui colocar um arroba para ser a mesma variável nos dois lugares, né? Então, e aí, se eu atualizar, eu resolvi o meu problema. Beleza? Então, a gente já conseguiu criar páginas avulsas e a gente já conseguiu colocar código no meu HTML, código que está vindo lá do meu controller, tá? Agora, eu ainda estou deixando o usuário ter que mexer, navegar pela minha aplicação pela URL, que não é muito legal. Então, eu preciso colocar um link entre uma página e outra. Para eu colocar um link entre uma página e outra, eu vou começar lá pela minha home. O Rails tem um helper, então eu vou colocar código Ruby aqui, e vou chamar um helper chamado link2. A sintaxe do link2 significa, o primeiro parâmetro que eu vou passar é uma string com o texto que vai aparecer no meu link. E aqui eu vou colocar qual é o caminho desse link, né? Qual que é o href do link. Para descobrir qual que é o href, eu vou vir aqui no meu terminal e vou rodar um Rails routes. Esse Rails routes, ele vai me gerar todas as rotas que tem no meu código, né? Então aqui o zoom, ele sempre é meio bizarro, vai ficar difícil de vocês lerem, mas se vocês olharem aqui, a gente tem o prefixo, a gente tem o verbo HTTP, a gente tem o padrão da URL e a gente tem qual controller e action a gente está falando. Então, para eu ir para o meu pages home, o meu prefixo é o root. E para eu ir para o meu about, eu tenho o prefixo about. Então, aqui eu vou colocar um about underline path. E aí, se eu atualizar a minha home, agora eu tenho um link de about, que se eu inspecionar, o Rails vai criar para mim uma tag A com o href para /about. Tá? Parece muito over, parece que eu estou dando um tiro de bazuca para resolver um probleminha. E aqui no HTML, de fato, estou. Mas mais para frente, isso vai ajudar a gente bastante. Beleza? Então, se eu clicar aqui, agora fui para a minha página de About. E na minha página de About, eu vou fazer a mesma coisa com o link para a minha home. E aqui eu vou colocar um root underline path, que é o prefixo que a gente viu lá no nosso Rails routes. Beleza? Então a gente conseguiu agora deixar o usuário navegando entre as nossas páginas. Fechado? O que a gente precisa fazer agora, né? A gente já conseguiu construir páginas, a gente já conseguiu colocar informação que vai do nosso controller para view, mas em alguns momentos a gente vai precisar mandar informação da nossa view para o nosso controller. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, se a gente vier aqui e colocar um form que vai para o meu /about, eu vou ter um input do tipo text com name letter, e aqui eu vou ter um
submit. Coloquei um formuláriozinho e agora se eu colocar uma letra, eu vou criar uma query e vou voltar para o mesmo lugar, para essa mesma página que eu estou, e vou pegar essa query. Beleza? Então, se eu colocar uma outra letra, agora eu tenho aqui letter B e aqui uma letter V. Então, um formuláriozinho simples de HTML. Eu preciso conseguir pegar isso daqui lá no meu controller. Tá? Como que eu vou pegar isso lá no meu controller? Eu vou lá no meu arquivo do meu controller e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um raise. O raise ele vai quebrar o meu código quando ele bater nessa linha. E aí, se eu colocar aqui um A, eu vou bater no raise e eu vou ver que o Rails ele constrói para mim uma hash com o parâmetro letter, a chave letter e o valor A, que está aqui dentro. Tá? Então, se eu digitar aqui nesse terminal params, eu vou ver que eu consigo pegar, acessar esse params letter e eu consigo receber uma string. Cuidado aqui, porque se você digitar um número, um integer ou um float, ele vai vir como string, então a gente precisa tratar esse número antes, tá? O que eu vou fazer aqui no meu controller agora? Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou fazer query igual params letter, tá? If query ponto present, então estou chamando esse ponto present na minha query, que ele vai testar se ela é new ou se ela é empty, tá? Então, se for new ou for empty, eu vou pegar a minha string, deixa eu passar isso aqui para fora. Eu vou pegar, eu vou retornar aqui um @norton. Tá? Se for new ou empty, a minha Norton, nomezinho difícil de escrever, vou manter a minha estrutura aqui. Mas se não, se tiver, na verdade é o contrário. Eu errando o if else aqui ao vivo. Se tiver uma query, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha Norton, vou chamar um método select, vou passar um bloco aqui dentro, e aqui vou pegar o nome, e aí vou pegar name.downCase para deixar o método case insensitive, e aí vou perguntar um starts with, chamar um método que vai testar qual é a primeira letra, e aqui vou passar a minha query. Beleza? Então, se isso daqui deu certo, e eu vier aqui no meu about, quando eu não tiver nenhuma query, ele vai mostrar toda a minha lista, mas se eu pegar um filtro, eu tomei um erro no meio da fuça. Vamos ver o que aconteceu. Vamos primeiro ver se ele bateu aqui. Então, ele bateu aqui, e aí é porque o Ruby ele não sobrescreve, então eu tenho que sobrescrever a minha variável. E aí, agora sim, eu estou filtrando a minha lista de acordo com os nomes. Se eu colocar um R maiúsculo, também não funcionou. Para corrigir isso, query.downCase. Então, agora
eu tenho o Rafa. Se eu pegar o A, não tenho ninguém. E aí a gente consegue agora mandar a informação tanto da nossa view para o controller, consegue pegar essa informação lá no nosso controller, consegue trabalhar com ela, e a gente consegue devolver uma resposta para a view, tá? Então a gente conseguiu agora ver rapidinho o básico do Rails, e aí eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai começar a colocar banco de dados na brincadeira, e aí essas informações vão vir agora do nosso banco de dados. Beleza? Valeu, galera. Brigadão.